não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Canal tranquilo? Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos. Para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário, aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo junto, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Ainda quando vier Immanuel Kant, né, e disser que tudo o que nós conhecemos é aquilo que é comproporcional ao nosso esquema de percepção, portanto, à nossa mente, né? E que nós nada conhecemos das coisas em si mesmas, mas só daquilo que a nossa mente projeta nelas, por assim dizer. Nós temos um esquema de percepção e um esquema lógico, que estão em nós, evidentemente, e o que nos chega do mundo exterior são apenas estímulos absolutamente caóticos aos quais nós damos uma ordem. Isso é a mesma coisa que dizer, se nós temos uma noção do universo, não é porque estejamos dentro do universo, mas porque nós formamos a unidade do conceito do universo e a projetamos sobre o mundo exterior. Hoje também sabemos que isso é absolutamente impossível. Não é que essa tese está errada, ela é impossível, né? No entanto, isso exerceu também uma influência enorme, primeiro na Alemanha, depois no resto da Europa, e depois, através do positivismo, penetra na França, na América Latina, no Brasil, todo lugar. Então, tudo isso começa com o tal do nominalismo. Ora, acontece que os inventores do nominalismo eram cristãos, eram católicos, e eles não perceberam que estavam minando a sua própria religião de maneira absolutamente devastadora. Por quê? Se a mente e o corpo eram heterogêneos, quer dizer, se não havia dentro dos seres do universo físico o seu formato para ser apreendido, né, pela mente, ou seja, se os conceitos das espécies não estavam dados nos próprios componentes da espécie, mas era uma coisa que estava na nossa mente, então como poderia ser possível a Eucaristia, a transformação do pão e do vinho no próprio Deus, que é Espírito? Não dá para juntar essas duas coisas de jeito nenhum. Quer dizer que a separação da mente e do corpo era, evidentemente, a total separação entre o pão e o vinho e aquilo que o Cristo disse que eles estavam representando, ou seja, a pessoa e o Espírito dele. Não tem como juntar essas coisas. Então, evidentemente, o nominalismo serviu para minar, né, a fé católica durante pelo menos 2 séculos. Ele tinha a fama de ser a escola ateística por excelência, hein? Até que, 2 séculos depois, aparece um cidadão chamado Lutero, e ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Ele era nominalista e era muito cristão, e ele decidiu dar um jeito no problema. Ele falou, bom, o nominalismo está certo, mas não podemos permitir, né, que ele destrua, né, a nossa fé através da destruição da Eucaristia. Então, o que ele fez? Lutero não era um filósofo, e aliás odiava a filosofia, e particularmente odiava Aristóteles. Era sobretudo um homem eloquente, um homem de pensamento poético, né, que costumava resolver as coisas na base do grito. Por exemplo, ele teve um determinado versículo da Bíblia que ele, na sua tradução, ele suprimiu, ele não percebeu que estava suprimindo, e daí alguém reclamou, ele deu um murro na mesa e falou, quer saber, vai ficar assim mesmo. Isso não é resposta, evidentemente, mas é uma efusão, uma expressão de sentimento apenas, né? E era um homem assim, um homem muito estourado, muito colérico, nervoso, e não era um homem não tinha grande afeição pelas demonstrações lógicas.
Então, o que ele fez? Ele disse, a transubstanciação, de fato, não pode acontecer porque o espírito e a matéria não se intercomunicam. Esse foi o raciocínio dele. Eu estou simplificando, isso é grosso modo, né? Então, ele diz, o que acontece é o seguinte, que nós não podemos nem aceitar o realismo, isso é esta unidade de corpo e espírito, nem podemos jogar fora a Eucaristia. Então, nós vamos ter que arrumar uma outra explicação para a Eucaristia. Então, essa explicação não pode ser a transubstanciação, isso é a transformação real do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Por outro lado, também não podemos negar que o Cristo esteja presente na hóstia, porque senão a Eucaristia vai para o brejo. Então, ele inventa uma teoria que chama consubstanciação. Ele diz, o Cristo está presente no pão e no vinho, mas sem que estes se transformem na sua carne e no seu sangue. Eles continuam sendo pão e vinho, e o Cristo está lá misteriosamente, não sei como. Claro que para um espírito eminentemente emocional, como o dele, essa resposta era satisfatória. Ele disse, mas como que está lá? Não sei, mas está lá, ponto final. Então, era assim que Lutero resolvia as coisas. Né? Com grande sinceridade, ninguém nega, tá certo? E não vejo nada de desonesto nisso, mas, evidentemente, essa solução era o que hoje nós chamaríamos uma gambiarra, porque era a explicação que não explicava coisíssima nenhuma. Apenas afirmava a fé. Eu acredito que o Cristo está aí. Se perguntar como, não sei. Foi o pão e o vinho que se transformaram em corpo e sangue de Cristo? Não, não foi isso. Então o que foi? Não sei. Mas que está aí, está aí. Essa foi a solução dele. Ora, é evidente que isto, eu descrevi que isso reduzia a Eucaristia apenas a um memorial. Eu escrevi isso por indelicadeza, porque isso não resolvia, não transformava a Eucaristia num memorial. Isso liquidava a Eucaristia. Se não há transubstanciação, não há Eucaristia. Por quê? Porque, segundo o Cristo, quando nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, o nosso corpo se transforma no corpo dele. Nosso corpo vai sendo absorvido no corpo místico de Cristo. Não é a nossa alminha, não é o nosso pensamento, é o nosso corpo. E por causa disto, nós comparticipamos do sacrifício de Cristo no Calvário. Porque é o mesmo corpo. Está entendendo? Cristo está derramando o sangue dele no Calvário e, como nós participamos do seu corpo e do seu sangue, todos os nossos sofrimentos se integram naquilo. Então, cada cristão é um novo Cristo. Na missa se renova o sacrifício e todos nós estamos participando do sacrifício do Calvário. Este é o sentido da Eucaristia. Agora, se o Cristo está apenas presente ali misteriosamente, sem que o próprio pão e o próprio sangue, o próprio vinho se transformem no seu corpo, no seu sangue, então nós estamos bebendo apenas pão e vinho. E estamos, talvez, participando em espírito do sacrifício, mas não realmente, não carnalmente, não materialmente. Estão entendendo? Nesses dias até um imbecil me escreveu, falou, mas como? Porque a Eucaristia pode ser tão importante assim, se o bom ladrão, né, foi salvo sem confessar nem comungar. Eu digo, como não? A Eucaristia é o sacrifício do Cristo, e o bom ladrão participou dela em modo eminente, ele estava lá sofrendo carnalmente junto com o Cristo. E ele foi salvo por causa disso. Agora, se tem uma coisa que ele nunca fez, é ler a Bíblia. Ele foi salvo com a comunhão, com a Eucaristia, mas sem ler a Bíblia. Então, não adianta querer inverter a coisa, né? Então, a solução dada por Lutero matava realmente a Eucaristia. Ela se transformava numa espécie de Eucaristia por intenção, pela fé. Mais grave ainda foi o que fez Calvino, na Bélgica, né? Calvino desistiu até da consubstanciação e disse, o Cristo está presente em espírito e para a fé. Então, quer dizer, se espírito e para a fé é bom, então você só pode participar do sacrifício em espírito para a fé. Agora, o seu espírito sangra? O seu espírito dói? O seu espírito pode pregar um prego no seu espírito? Não pode. Então você não está participando da coisa nenhuma, você está apenas pensando, né? E a sua fé consiste apenas em pensar, em acreditar em algo, e não em participar efetivamente
do sacrifício de Cristo. E o seu sofrimento? Os sofrimentos são o sofrimento do Zé Mané qualquer. Não são o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque o seu corpo não é o corpo de Cristo. Né? Só a sua fé participa do conteúdo da mensagem de Cristo. E pior, você ainda faz confusão. Pior. Por quê? Você se baseia na Bíblia e diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo. Não sabe o que quer dizer logos? Logos é a linguagem, a inteligência. Jesus é a inteligência e o verbo e a palavra de Deus, Pai. É a inteligência de Deus, através da qual Deus cria tudo que existe. E a Bíblia, o que é? A Bíblia é a cópia de um pedacinho. A cópia humana, inspirada, certamente, mas é a cópia de um pedacinho, tudo que a própria Bíblia diz. Olha, se fosse contar aqui tudo que Jesus fez, não ia acabar o número de livros. Então, isto é a palavra de Deus. Esse conjunto de livros é a palavra de Deus. E isso é a inteligência de Deus, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, que é o Cristo. A Bíblia se refere à palavra de Deus e ela é um pedacinho da palavra de Deus, sem sombra de dúvida. E uma vez que você liquidou a Eucaristia, botou no lugar dela um negócio que você chama de Santa Ceia, que esse negócio acaba sendo apenas simbólico. Por quê? Você não está se transformando carnal e materialmente no Cristo. E esse é que é o ponto importante. Veja, uma boa teoria é aquela que dá conta dos fatos. Se existe um fato altissimamente comprovado e documentado, é o dos milagres eucarísticos. Milhares ou milhões de hóstias que sangram. E, recentemente, aquele médico boliviano, doutor Ricardo Castañón, pegou uma dessas hóstias, levou para vários laboratórios nos Estados Unidos, na Alemanha e no México, para que examinassem, e todos disseram a mesma coisa. Isso aqui é sangue de um paciente que sofreu muito. E pior, estas células estão vivas. Então, agora me explica isso pela consubstanciação, ou pela participação em espírito. Não tem jeito. O que o homem está dizendo é assim, isso aqui é corpo e sangue de Cristo. Daí o sujeito vai dizer, mas isso aí é antropofagia. Fala, não, na antropofagia é quando você come o corpo do cidadão, o cidadão desaparece. Cada pedaço que você tirou do corpo dele não volta mais. E nós estamos aqui comendo o corpo, bebendo do sangue do Cristo há milênios, e o corpo está intacto. Então, isso não é antropofagia, isso é uma outra coisa. Existem referências, vamos dizer, anteriores, vamos dizer, antecipações quase caricaturais desse rito em várias tradições. O corpo do pai é retalhado e comido. Mas, bom, coitado do pai. A partir da hora que você comeu o pé dele, ele não tem mais pé. E assim por diante. Então, é claro que a antropofagia é uma caricatura muito parcial da Eucaristia. A Eucaristia é o seguinte, esse aqui é o corpo e o sangue do verbo divino. Quando que o verbo divino vai acabar? Nunca, você pode comer o quanto queira. Quer dizer, ele é a raiz de toda a criatividade, e pior, ele é o senhor de toda a matéria, é o criador de toda a matéria. Então ele faz com a matéria o que ele quiser. Ele se transforma no pedaço de matéria que ele deseja. Por exemplo, no batismo de Cristo, não é a abóbada celeste que fala? Você já viu a abóbada celeste falar? Eu já fiz várias perguntas para ela, não me responde nada. Mas no batismo de Cristo, a abóbada celeste fala, esse é o meu filho, pá. Não é isso? Um pedaço, um espinheiro, fala? Não fala, mas não falou com Moisés? A sarça ardente é o espinheiro que pegou fogo. O espinheiro está pegando fogo, e além de pegar fogo, o espinheiro pega fogo e não acaba, continua queimando indefinidamente. E ainda fala. Por que pode fazer isso? Porque não existe matéria fora de Deus, meu Deus do céu. É o que diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, toda a matéria está condicionada à presença de Deus, e onde na matéria de Deus não esteja presente de maneira alguma, ela simplesmente não existe. Agora, existem vários modos e graus da presença divina. Existe esse modo eminente, que é aquele em que ele mesmo se transforma naquele pedaço, naquele fragmento de matéria, ou antes transforma esse fragmento de matéria na sua pessoa e na sua presença. Ora, para você acreditar que
Jesus é meu salvador, né? Eu digo, bom, isso é bonito. Agora, para você acreditar, olha, isso aqui é o corpo e o sangue de Cristo e eu estou comendo isso aqui e meu corpo está virando o corpo de Cristo. Você precisa muito mais fé, né? E esse é o desafio, por quê? Porque isso é escândalo. Isso para a mente usual, para a mente normal, por assim dizer, é o escândalo dos escândalos. Tanto que está na própria Bíblia. Os caras ouvindo Jesus dizer que comei o meu corpo e bebei o meu sangue, dizer, como? Esse cara vai deixar comer o corpo dele? Ele vai continuar falando depois disso? Eles tinham esse escândalo, as pessoas têm até hoje, então preferem dizer, não, eu tenho a fé, o que vai me salvar é a fé que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu digo, então tá bom, então come o corpo e bebe o sangue. Você vai virar no corpo dele e você vai participar do sacrifício material dele e você vai ser salvo por isso, porque participou do sacrifício. É a mesma coisa que dizer, olha, só Jesus se salva, não é só Jesus salva. Só Jesus se salva e ele nos leva junto porque nós somos parte do corpo dele. É simples o negócio, mas que é um escândalo, é. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.